nessa noite veio de um momento de oração. Eu tenho aqui vários temas guardados que às vezes eu fico refletindo, vem aquele tema na mente, eu escrevo aqui na tela do computador. Então eu gostaria de seguir um tema depois do outro, mas eu não consigo, porque quando eu recebo uma mensagem eu transmito ela logo, e essa aqui me veio ontem de manhã. O problema é que quando você fala lá no YouTube, você fala hoje sobre um tema, amanhã você acaba falando outras coisas, você não fala a mesma coisa. A palavra é viva, parece que ela toma forma, ela assume o controle. A palavra de Deus, ela assume o controle. Não é o que você quer dizer, pregador, é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer para as pessoas. E o nosso tema nessa noite é: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu quero meditar com vocês sobre o que nós fizemos durante o ano que passou, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós pretendemos fazer, o que nós poderíamos ter feito, mas nós não fizemos, porque cada ano que passa é como se fosse um dia, metaforicamente falando. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. De que dia ele está falando? De que noite ele está falando? O dia é agora, porque você não sabe do amanhã, você não tem certeza se você estará aqui amanhã. Você não sabe se o ano que vem você estará aqui, o mês que vem, a semana que vem, ou mesmo amanhã, dia 2, você não sabe se você estará aqui. Mas hoje você está, com certeza, na graça de Deus, para fazer alguma coisa que é propósito de Deus. Então ele está dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto é o momento, agora, enquanto eu tenho oportunidade. E depois ele reflete: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu tinha separado esse versículo aqui, e eu meditando nesse versículo aqui, sobre aquela mensagem que estava na minha mente, eu comecei a ler a Bíblia, e eu começo a ver aqui de onde surgiu esse pensamento do Senhor. Ele estava passando com seus discípulos, e ele viu um cego de nascença. Todo mundo sabe que um cego de nascença é uma cegueira que não tem cura. Não tem cura. Se a pessoa ela nasce enxergando e acontece qualquer acidente, uma doença ou mesmo um acidente e a pessoa fica cega, é possível reverter isso. Uma cirurgia, um tratamento, sei lá. Mas se a pessoa nasce cega, então não tem jeito. É impossível. Só Deus pode restaurar a visão de um homem que nasceu cego. Então, quando eles passaram pelo cego, os discípulos, os seguidores de Jesus, perguntam para ele: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque as pessoas tinham a mania de atribuir a qualquer tipo de sofrimento a algum pecado. Olha, você pecou, por isso você está sofrendo. Você pecou, por isso você ficou doente. Você pecou, por isso tal pessoa morreu. Mas a resposta de Jesus mostra que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus como deveriam, segundo as Escrituras. Mesmo aqueles que conhecem, mas estão afastados de Deus, porque não podem se afastar do amor de Deus. Ninguém pode se afastar do amor de Deus. E Ele tem um propósito, e Ele não vai desistir de você assim facilmente. E você só vai para o inferno realmente se você falar: eu quero ir para o inferno, não quero nada com Deus. Então você vai, porque Deus respeita a sua decisão, a sua escolha, uma liberdade que Ele deu a todos os seres humanos. Mas se você disser: Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de atitude, então eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir a palavra dEle. A graça de Deus vai superabundar o seu pecado, sua vida será transformada
você perdoado e salvo pelo Senhor. Então Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas aconteceu isso para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus precisam se manifestar na vida de muitas pessoas. Então, quando você vê uma pessoa paralítica, ou cega, ou surda, ou com qualquer tipo de deformidade, não comece a pensar que essa pessoa foi rejeitada por Deus, não. Isso é preconceito. Comece a pensar que Deus quer se manifestar na vida daquela pessoa de alguma forma, e Ele só precisa de uma oportunidade. É por isso que muita gente não entende certas coisas que acontecem, porque Deus está procurando uma forma de entrar na sua vida, e você não deixa, e você continua tentando dirigir sua própria vida, fazendo planos, levando esses planos adiante, e não abre espaço para Ele. E se você não abrir espaço para Deus, Ele não vai conseguir entrar na sua vida. Ele não quer forçar a barra. Ele quer que você convide Ele. Ele quer que você faça isso de boa vontade. Ele quer que você aprenda a confiar nele. E se você aprender a amar a Deus, você vai aprender a confiar nele. E ele acrescenta, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele diz. Se você prestar atenção, você vai pensar que só Jesus é a luz do mundo, mas isso não é verdade. Não é verdade. Porque Ele mesmo diz que nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e põe-se debaixo do alqueire, mas põe-se no velador, para que as pessoas que estejam passando, elas vejam a luz. Então, olha só, você é a luz do mundo e não pode ficar debaixo de algum lugar escondido. Não pode esconder a sua luz, você precisa se manifestar, você precisa brilhar e deixar as pessoas ver a sua luz. Muitas pessoas que você pensa que não precisam, são as pessoas que mais precisam. Então entenda que você não está aqui por acaso, você não está naquele emprego por acaso, você não está naquela escola por acaso, você está ali porque Deus tem um propósito na sua vida e muitas vezes Ele quer te usar e você não percebeu isso ainda. Então nós paramos para pensar em tudo que aconteceu na nossa vida. Vamos refletir do ano passado para cá, a pandemia, tanta coisa que aconteceu. Eu paro para pensar, vejo como Deus é detalhista. Ou seja, Deus se importa com o que acontece nos mínimos detalhes na minha vida e na sua vida. Ele se importa. Ele quer fazer parte da nossa vida. E esse é o problema de muita gente, não entende isso. Que Deus quer apenas um relacionamento com as suas criaturas. Ele quer compartilhar a vida eterna, Ele quer compartilhar o seu poder, Ele quer compartilhar o seu amor, Ele quer cuidar de nós e muitas vezes nós não deixamos, nós queremos fazer isso. Não, da minha vida cuido eu, não, da minha vida cuida o Senhor. Ele cuida muito melhor do que eu. De mim, da minha vida, da minha família, de tudo que é meu, Deus cuida melhor do que eu. E você só vai pensar isso, só vai pensar dessa forma quando você aprender a confiar em Deus. De verdade, não por palavras, não da boca para fora, mas de verdade você vai aprender a confiar em Deus. Então você vai saber que Ele cuida de você e do que é seu muito melhor do que você. Portanto, que se hoje a minha vida terrena terminar, eu não tenho preocupação com a minha família, eles vão ficar bem, porque Deus cuida deles. Deus cuida da minha família melhor do que eu. Esse é o grande problema de muita gente. Deus cuida, mas eu tenho que fazer minha parte. Então, peraí, então Deus não cuida. Então Deus não cuida. Se você tem que fazer a sua parte, porque está faltando alguma coisa, precisa aprender a confiar em Deus. Durante o ano que passou, essa pandemia trouxe para mim uma realização. Foi um dos anos mais abençoados que eu tive em toda a minha vida.
realizei sonhos, coisas que eu falava às vezes da boca para fora, eu não me importava, mas Deus fez isso comigo. Olha, quantas vezes eu disse que eu gostaria de trabalhar em casa, que eu gostaria de trabalhar pelo computador, porque tecnologia é uma coisa que eu amo de paixão. Eu sabia que eu nunca teria essa chance, nunca teria a oportunidade, mas aconteceu. Eu me vi dando aula pelo computador. Não que tenha tido a mesma eficácia, eu sei que não teve. Mas sabe, Deus é detalhista, Ele cuida de você, cuida muito bem. Ele não se importa com o que você pensa, com o que você acha, não se importa com os seus padrões, com o seu conceito. Ele não se importa com os planos que você fez, porque Ele tem planos melhores para a sua vida. O que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Uma coisa que aconteceu muito foi a oportunidade de poder testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Eu estava aqui pensando, estava lembrando, lá no início, quando o Senhor me encontrou, numa noite fria, no meio de um talhão de cana, perdido, confuso, desorientado, sem esperança, sem nenhum sonho mais, todos os meus sonhos frustrados, toda a minha esperança morta, e o Senhor me encontrou para mudar a minha história. Eu me lembro de um episódio. Eu trabalhava na irrigação, embora fosse registrado na Santa Elisa, eu era funcionário de um empreiteiro. E eu lembro que eu comecei a trabalhar na irrigação uma semana de dia, uma semana de noite. E aquela semana do pagamento era um pagamento tão minguado, tão fraquinho. Eu não conhecia Jesus nessa época, eu era muito religioso, mas não conhecia Jesus. E eu estava trabalhando à noite, a semana do dia eu entrava às 6 da manhã e saía às 6 da noite. A semana da noite eu entrava às 6 da tarde e saía às 6 da manhã. E aquela semana que saiu o pagamento, que a gente ia receber lá na casa do empreiteiro, eu estava trabalhando à noite. Então no sábado eu não pude buscar o pagamento, porque quando ele chegou à tarde, eu estava indo trabalhar. Estava indo para a roça, trabalhar na irrigação. E quando eu cheguei no domingo de manhã, eu nem fui dormir. Eu tomei um banho e corri na casa do empreiteiro para pegar aquelas migalhinhas para minha esposa poder comprar alguma coisa ali no mercado que estava aberto. E eu cheguei lá, eu bati palma e saiu a filha do empreiteiro. Também não vou falar o nome dela. Ela saiu e falou: o que você quer? Eu falei: vim buscar meu pagamento. Meu Deus, quanta simplicidade, sabe, que pobreza de comunicação. Eu não sabia nem falar, eu não sabia me defender, eu não sabia, sabe, meu Deus, era um poço de emoções, mas não sabia expressar. Ele olhou bem para mim e falou: não vou pagar ninguém. E fechou o portão e entrou. Eu fiquei lá fora na calçada, triste, pensando: meu Deus, eu preciso tanto desse dinheiro. Mas eu não fui capaz de bater de novo, chamar alguém e falar: eu preciso do dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu estava trabalhando, eu estou cansado. Eu não falei, eu não tinha condições, eu não conseguia me defender. Aí eu voltei para casa, falei para minha esposa: olha, a moça não quis pagar e eu tenho que receber amanhã de tarde quando eu chegar do trabalho. E ficou assim. Passamos o domingo naquele aperto danado. E no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, eu estava entrando na lavoura para trabalhar na irrigação. Meu Deus. E eu voltei à tarde, saía às 6 horas da roça. Chegava em casa, 6h30, 7 horas, tomava um banho. E foi nesse momento que eu acabei de tomar o banho que eu fui lá na casa do empreiteiro receber o pagamento, que a filha dele não quis me pagar no dia anterior. E quando cheguei lá, encontrei o filho dele. Também não vou falar o nome dele. Encontrei o filho dele, eu bati palma, ele saiu. O que você quer, Miguel? Falei: vim buscar meu pagamento. Eu podia ter falado para ele que a irmã dele não quis me pagar no dia anterior, que eu estava trabalhando. Eu podia, mas por alguma razão isso não saía. Eu não conseguia. Ele olhou para mim e falou: seu pagamento? Seu pagamento não está aqui mais não, seu pagamento voltou para a usina.
Eu falei assim, como assim? Eu acreditei nele. Isso aqui é o pior, eu acreditei. Como assim voltou para a usina? Voltou para a usina. Não está mais aqui, você vai ter que ir lá para receber. E aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, meu Deus, eu vou perder um dia de trabalho, eu já ganho tão pouco. Eu tenho mulher e filho para criar, tinha minha filha que era nascida. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Porque eles não iam me pagar o dia, eu teria que perder o dia. Perdi um dia, perdi o domingo. Eu falei, Senhor, o que eu faço? E naquela mágoa, naquela tristeza toda, ele olhou para mim e falou assim para mim, e agora, o que você vai fazer? Abaixei a cabeça, com toda aquela angústia. E eu disse, fazer o que? Eu vou ser obrigado a perder o dia amanhã e ir lá buscar. Eu preciso do dinheiro. Ele olhou para mim e falou assim, peraí que eu vou pegar seu pagamento. Você é muito folgado, rapaz. Eu tenho que rir, porque eu fiquei ali querendo chorar. Aquela angústia, aquela agonia toda. E eu não consegui me defender. Eu não consegui explicar para ele, olha, a culpa não é minha, a culpa foi da sua irmã que não quis me pagar. Porque era domingo. Porque sábado à noite eu estava trabalhando, eu não podia vir aqui receber. E no domingo ela não quis me pagar. Jesus abriu isso aqui. Hoje eu falo que é preciso. Jesus mudou tudo isso. Jesus mudou minha mente, minha vida, minha história. Ele viu aquela humilhação em que eu vivia e ele disse, eu vou mudar a sua história. Vou te colocar em cima de uma rocha para as pessoas que olharam para você, aquelas pessoas que te desprezaram, te humilharam, te respeitar um pouco mais. E é isso que Deus faz. Se você é uma pessoa que se humilha, uma pessoa sincera, uma pessoa que tem boa intenção, espera mais um pouquinho, porque Deus está trabalhando em seu favor. Não seja arrogante, não seja soberbo. Deus está mudando a sua história. Mas quando Deus mudar a sua história, é para você dar testemunho, não é para você guardar para você. Vem a história daqueles 10 leprosos que apareceram no caminho, porque os leprosos, eles eram proibidos de ficar na cidade. Eles não podiam ficar na cidade. A lei de Moisés já determinava, tem lepra, então sai da cidade, fica lá fora, se vira. Não sei onde você vai dormir, o que você vai comer, mas se você sai da cidade, para não contaminar quem está na cidade. E 10 leprosos, andando pela estrada, encontraram Jesus. E começaram a gritar, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus se aproximou deles e disse, o que vocês querem que eu faça? Eles disseram, Senhor, cura a nossa lepra, acaba com isso, nos purifica. E Jesus disse, pode ir se mostrar para o sacerdote que vocês serão curados. E eles viraram as costas e foram correndo para a cidade, e no caminho eles perceberam que não tinha mais lepra, a pele estava limpa como a pele de um bebê, os 10. E eles correram para a cidade para oferecer a oferta, mas um deles parou e voltou, se ajoelhou diante de Jesus e falou, Senhor, eu vim te agradecer. Jesus falou, quantas pessoas eu curei mesmo? 10, Senhor. E porque só o samaritano é que vem louvar a Deus e agradecer pela cura recebida. Porque os outros 9 não voltaram? Por que eles foram com tanta pressa disputar a vida que eles estavam perdendo? Porque convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vai chegar. A noite está se aproximando sorrateira. Podemos ver os sinais na política, podemos ver os sinais na natureza, podemos ver o que está acontecendo com o mundo. Dá para você perceber claramente as forças do mal conspirando contra os valores cristãos e planejando um governo mundial. A noite vai chegar, quando ninguém vai poder trabalhar. Mas agora ainda é dia. E é desse dia que Jesus está falando, convém trabalhar enquanto é dia. Quando a noite chegar, você pode ter muito boa vontade, mas você não vai poder fazer mais nada. Eu só sabia trabalhar com enxada. Já dei meu testemunho. Gravei um vídeo, pus lá no meu canal no YouTube, Ninguém Vai Me Calar, contando como que o Senhor mudou a minha história. Mas eu vou falar alguma coisinha aqui também sobre isso. Lá naquele ano de 1982, 22 anos,
22 anos. Só sabia puxar enxada. Tentei estudar, não teve jeito, eu não tive apoio da minha família. Meu pai falou, olha, se quiser estudar é à noite, de dia você vai para a roça. Eu tentei fazer alguns cursos por correspondência, mas o nível era elevado demais para mim, eu não consegui. Então eu tive que me acostumar com a roça. E quando eu fiz 17 para 18 anos, eu prestei concurso para a Polícia Militar. Mas eu não passei no teste do psicotécnico. Alguém falou para mim, você não passou porque você é doido. Mas eu não sou doido não. Eu passei em todos os testes de psicotécnico que eu fiz depois disso. Para tirar carta, para entrar na Frutesp, para entrar na Santa Elisa. Passei em todos os testes. Eu só não passei naquele porque Deus não me queria na Polícia Militar. Porque Ele tinha uma coisa melhor para mim. É assim que eu vejo as coisas. Deus não permitiu que eu entrasse ali por dois motivos. Primeiro, tinha uma lição que eu tinha que aprender, a lição de humildade. Segundo, Ele tinha uma coisa melhor para mim. Deus nunca tira alguma coisa da sua vida sem ter uma coisa muito melhor para te dar, para pôr na sua vida. Tenha certeza disso. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então eu só sabia trabalhar na roça. Foi o que eu aprendi. Eu não gostava, eu odiava a roça. Eu era ruim de serviço. Eu era fraco. Eu tinha pressão baixa. Eu desmaiava. Eu tinha cãibra. Mas eu tive que acostumar. É isso aqui e acabou. Não tem outra opção. E eu fiquei na roça. E como eu não passei no teste da Polícia Militar, quando eu fiz 18 anos eu tirei carta. Acabei de tirar minha carta com 19 anos, porque eu também não tinha dinheiro, fui pagando as prestações. Acabei de tirar a carta com 19 anos e tentei encontrar emprego de motorista em vão. Fui para todo lado, eu fui para Morro Agudo, na Fazenda Biquinha, eu fui para Pitangueiras, eu procurei aqui na cidade, na usina, na Barra do Agudo, na usina Santa Elisa que eu trabalhava. Ninguém quis me dar chance. Não, você precisa ter prática. Fui até ali na Fazenda São Paulo, onde eu trabalhei quase 2 anos ali na roça. Voltei agora com uma carta no bolso e disseram para mim que eu precisava ter. Não foi o patrão que falou não, viu? Não foi o patrão. Então eu não sabia mais o que fazer. Eu aceitei a minha sina na roça. Eu vou ter que trabalhar na roça. Eu só tinha religião. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia que Deus era amor, eu sonhava com esse amor, eu sonhava com a graça, com a misericórdia, mas eu não conhecia. E foi dessa forma que o ano de 83 me encontrou trabalhando como entregador de nota. Fui fazer um curso lá na Santa Elisa e peguei o primeiro lugar. Entre 16 pessoas enviadas, consegui o primeiro lugar. Então significa que não era doido nem burro, né? Graças a Deus. Mas enfim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus tem um propósito na minha vida, assim como Ele tem um propósito na sua vida também. E as coisas que você está passando hoje, sejam amargas, sejam tristes, não importa. Ele tem um propósito, esse propósito é bom. É só você esperar que o tempo da bênção vai chegar na sua vida. Enfim, trabalhando como entregador de cana, triste, magoado, derrotado, desorientado, confuso, com medo da morte, com medo do inferno, o Senhor tinha finalmente condições de acessar o meu coração. E Ele mandou a pessoa certinha falar para mim: Miguel, a salvação é pela graça. Efésios 2, 8, 9, eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer, eu sempre serei grato, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta você querer ser certinho, ser santo, ser justo demais, querer fazer tudo certinho, pensando que com isso eu vou ganhar o céu, porque o céu foi ganho através da morte e do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não pelo que você faz, não é pela esmola que você dá, não é por você frequentar a sua religião, não é por você ser uma pessoa fiel em tudo que você faz, não. Deus quer a sua fidelidade sim, mas para ser salvo, você só tem que dar uma olhada no Calvário, saber que Jesus morreu por você, reconhecer que Ele morreu no seu lugar e que Ele ressuscitou para garantir a sua salvação. É só acreditar, é pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou você acredita e é salvo, ou você não acredita e você não será salvo. Enfim, o Senhor entrou na minha vida. E vou falar uma coisa, foi uma limpeza e tanto, viu? Meu Deus. Meu Deus. Primeiro foi a minha família. Eu morava numa casinha no fundo da casa do meu pai, porque eu ganhava muito pouco. E não tinha condições de pagar aluguel. E meu pai me pôs para correr de lá. Olha, no fundo da minha casa não mora protestante, pode sumir daqui. Eu não quero pregador no fundo da minha casa, ele falou para mim. Eu falei, tá bom, pai, eu vou embora. Eu fui pagar aluguel. Irmão, olha, Deus é tão fiel que ele fez com que o gerente da Barra do Agudo aumentasse o salário dos entregadores naquele tempo que eu fiquei fora, 1 ano que eu morei fora. Pagava 4 horas extra, fazendo ou não, a gente recebia. Então, deu para mim pagar o aluguel. Deus supre as nossas necessidades. E é interessante que 1 ano certinho depois, quando eu voltei a morar na casa do meu pai, porque ele me chamou de volta, aquelas 4 horas extra saíram, perdemos ela, saiu da nossa folha de pagamento. Bom, eu estava ali pensando o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer, eu não sei. E eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical. Vou dar um conselho para você, viu? Frequente a escola bíblica dominical. Leia a Bíblia. Vai nos estudos bíblicos, não perde um. Porque Deus pode estar dando um tempo para você passar no deserto para te formar, para um dia você poder dar testemunho, mas você precisa de ter conhecimento da Escritura. Vai para a escola bíblica. Presta atenção em tudo, faça perguntas. Leia a lição em casa, chega lá com perguntas prontas. Tente aprender. Suga tudo que você puder do seu professor, todo conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, faça ele buscar conhecimento para te ensinar. Eu não perdi uma. Durante 2 anos e meio, todo domingo, eu frequentava a escola bíblica. Eu podia trabalhar à noite, de manhã, em vez de dormir, eu ia para a escola bíblica. Eu queria conhecer a palavra de Deus. Eu tinha fome, eu tinha sede do Evangelho. E foi nesse clima aí, com 2 anos e meio naquela igreja, que eu fui convidado a participar de uma reunião numa igreja que estava começando na varanda da Dona Hilda. Eu conhecia ela mal de vista da minha igreja, da religião católica, que ela tinha sido também. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a esposa do pastor Santana, um vaso de Deus, ela foi usada. Deus usou ela para falar comigo. Que ia mudar a minha vida, que ia mudar a minha história. Que ia usar aquela pequena que eu tinha na minha casa que eu ensinava. Como que sabia? Eles não sabiam, eu nunca usei aliança. Não sabia que eu era casado. Ninguém sabia que eu tinha filha ou filho. E eu tinha uma filha de 4 anos nessa ocasião. E Deus tem um propósito, irmão. O tempo passou. As promessas de Deus se cumpriram todas. Eu não consegui emprego de motorista lá na Barra do Agudo, não me deram mesmo. Mas então, um dia Deus tocou no meu coração, pedi a conta e saí. Trabalho aqui, trabalho ali. Entrei na Carvalho aqui, que asfaltava a estrada de terra roxa. Consegui registrar minha carteira. Daqui eu saí, fui para a Frutesp. Trabalhei 4 anos na Frutesp, uma grande empresa. Foi um dos melhores empregos que eu tive na minha vida. E quando eu pensei que estava tudo bem, que eu estava tranquilo, a firma quebrou, nós fomos mandados embora. Tem até meu amigo Strabelli, que deve estar assistindo a live agora, ele falou comigo agora há pouco. Ele trabalhou comigo na Frutesp. Foram 4 anos maravilhosos, conheci muita gente, fiz muita amizade e ganhei um salário muito bom. E eu tinha feito um propósito. Quando eu trabalhava ainda na Carvalho, eu falei, se o Senhor abençoar a minha vida material, eu vou distribuir Bíblia para todas as pessoas que me pediam. E lá na Frutesp eu comecei a ganhar bem. Então eu comprava aquelas Bíblias populares, comprava de punhado. E quando uma pessoa falava que queria ler a Bíblia, eu falava, vou te dar uma de presente. Eu tenho tanta Bíblia. E também não perdi a oportunidade de pregar. Trabalhou ali também o Jorge, não sei se o Jorge está vendo a live, se ele tem visto, ele mora em Bebedouro também. O Jorge fumava um charuto de palha que ele fazia desse tamanho assim. Coitado do Jorge. Aí um dia, muitos anos depois, no ano 2002,
no ano 2002. Eu já era professor de informática. As promessas de Deus já estavam se cumprindo na minha vida. Já dava para ver o que Deus estava fazendo na minha vida, porque no próximo ano eu voltaria para a faculdade para terminar minha faculdade. E eu fui em Bebedouro, no mercado automóvel, para trocar de carro. Tinha uma Brasília que eu fui lá e acabei apanhando um Corcel 2, um carro muito bom. E eu estava lá com meu pai, meu filho, comigo, e de repente o Jorge chegou com um golzinho. Chegou e desceu do carro e veio dar a mão para mim. Você lembra de mim ainda, Jorge? Fazia quanto tempo? Em 2002, já fazia 11 anos que eu não via aquele sujeito. 12 anos. E aquilo hora que eu lembro, rapaz, vou te mostrar uma coisa. Pera aí, entrou no carro, abriu o porta-luva, tirou uma Bíblia velha, meio rasgada. Lembra disso aqui? Eu falei, não. Você não conhece aqui? Eu falei, não. Abre a capa e olha o que está escrito também na página. Abre a capa. Tinha uma dedicatória minha. Ele ganhou uma das Bíblias que eu prometi para Deus que daria. Ele falou, olha, esse presente que você me deu salvou a minha vida. O cigarro se foi, a bebida se foi, a vida errada se foi, e hoje eu sou mais um servo do Senhor Jesus Cristo e estou esperando o dia do arrebatamento. Olha o que Deus faz, irmão. Ele só precisa que você se disponha, que você se lembre que você tem que fazer as obras daquele que te enviou enquanto é dia, porque vai chegar o momento que você não vai poder fazer mais. E esse momento está chegando, a grande noite da humanidade está prestes a cair sobre a Terra, e muita gente não percebe que o mundo inteiro, o planeta Terra, o mundo, a humanidade, está sentado em cima de um barril de pólvora que está prestes a explodir e não tem nem noção do perigo, não faz nem ideia do que vai acontecer. Só vê esse comunismo avançando, só vê a esquerda avançando, só vê os valores cristãos sendo derrotados, sendo ridicularizados. No carnaval, alguém fantasiado de demônio finge que vence Jesus ali também fantasiado, porque Jesus não é daquele jeito, Jesus é glorioso, né? E nunca, jamais sofrerá uma derrota. Ele nunca foi derrotado, é o campeão dos campeões. Mas alguns seres humanos já cederam a tendências demoníacas de pensar que pode derrotar Jesus. E é ideologia de gênero na escola, e é pecado entrando na igreja, e é mentira entrando na doutrina cristã. E tem até pastores defendendo ideologias satânicas na igreja. E isso é um sinal de que a grande noite está prestes a cair sobre a humanidade, e muitas pessoas vão chorar lágrimas de sangue. Ali vai ter ranger de dentes, de tanta dor e de tanto sofrimento que vai vir a esse mundo. No Evangelho de Lucas, Jesus diz que haverá homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências do céu serão abaladas. A humanidade não faz ideia do risco que está correndo, porque não presta atenção no dia, fica esperando a noite chegar. E quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Se você trabalhar para Deus, você vai ter seu sofrimento, você vai ter sua perseguição. Jesus foi lá e curou aquele cego de nascença. Caíram de pau em cima dele os fariseus e tanta gente, expulsaram aquele cego da sinagoga porque ele confessava que Jesus era o Filho de Deus. A perseguição vem, mas você não estará sozinho. Salmo 91, ele promete, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque conheceu o meu nome. Você não faz ideia de quem é o Deus que está te enviando nessa comissão, essa grande comissão de pregar o Evangelho. Você não faz ideia de quão glorioso, de quanto poder Ele vai investir em você, na sua vida, na comissão que Ele te deu. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus sabia que a noite dele ia chegar, e chegou. Um dos amigos mais íntimos dele traiu ele. Foi entregue nas mãos dos soldados romanos. Os sumos sacerdotes e fariseus e escribas e saduceus daquela época condenaram Jesus. A religião condena esse homem, ele não é o Filho de Deus. Ele foi condenado, ele foi açoitado, ele saiu
da prisão de Pôncio Pilatos, todo arrebentado pelo chicote do soldado romano, para passar pela morte de cruz, horrenda, horrorosa, horrível morte de cruz, na ausência do Pai, porque Deus não coabita com o pecado. E como Jesus ali era só um homem, porque a sua divindade ficou no céu, então o Pai se afastou dele, porque ele receberia sobre o seu corpo todo o pecado da humanidade que tinha sido praticado até então e que aconteceria depois, que está acontecendo em nossos dias e que ainda vai acontecer. Ele recebeu ali naquela tarde, no corpo dele, no espírito dele, na alma dele, o pecado da humanidade, o peso do pecado, o castigo. A mão de Deus desceu sem piedade sobre ele, porque ele estava ali no meu lugar e no seu lugar. É por isso que nós temos salvação. Não é porque você tem uma religião, não é porque uma determinada seita falou isso ou aquilo, ou porque você participa da comunhão. Não, você tem salvação, você tem perdão de pecados, porque Jesus recebeu o castigo que nós merecíamos sobre ele naquela tarde. É simples assim. Deus não gosta de complicação. Leia a Bíblia. Jesus é simples. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu carrego o fardo de Jesus com alegria, porque é leve, é suave, é tranquilo. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Ter comunhão com Deus, não importa se o mundo vira a cara para mim, se as pessoas viram as costas. Meu pai me expulsou de casa, e lá na Barra do Agudo, as pessoas que eram chefes me oprimiram de tal forma que uns 2 anos depois eu tinha que pedir a conta. Eu não aguentei. Eu não tinha emprego, eu pedi a conta porque eu não aguentava mais, estava desesperado de tanta perseguição, de encarregado que chegava no meio da roça, gritando comigo como se eu fosse um cachorro, gritando: vagabundo, não é pra você ficar aí não, é pra ficar do outro lado. E eu tinha que abaixar minha cabeça. Passei humilhação, fui vituperado pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo, mas nunca me arrependi, nunca voltei atrás, nunca me envergonhei. E hoje posso confessar publicamente a minha vitória, a minha faculdade, o meu conhecimento de informática, os 16 livros que eu escrevi, publiquei, os sonhos realizados, devo tudo a Ele, devo tudo a Jesus de Nazaré, o grande Senhor Jesus Cristo. E é o que Ele quer fazer na tua vida também. Você só precisa se definir, fazer as obras daquele que nos enviou, aceitar a grande comissão de ser testemunha da sua salvação. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura e Jesus leva para o céu. Eu peço a Deus que nessa noite o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e te faça compreender a efemeridade das coisas da terra, sejam quais forem. Pode ser dinheiro, posição social, poder, pode ser prestígio social, pode ser o que for. É efêmero, é transitório demais, mas a salvação é perene. A salvação que Ele te oferece é perene. Nada se acaba. Você pode ser eleito presidente da república hoje, mas daqui 4 anos você desce e outro sobe no seu lugar. Mas o lugar que o Senhor garante para você no reino dos céus, no paraíso eterno, ninguém vai te tirar. É vida eterna, é para sempre. Eu peço a Deus, nesta noite eu vou estar pedindo a Deus para tocar no seu coração e na sua vida, para você tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Abrir a sua mente, abrir o seu coração, deixar Ele tomar conta da sua vida. E você terá uma linda história para contar depois também. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso presidente, Deus abençoe o Brasil. Fique com Deus. E um ano novo muito feliz para todos vocês.